Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Nós estamos em mais uma belíssima lição da Escola Bíblica Dominical, que nesta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o texto ou contexto histórico e cultural do Antigo e Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso, magnífico, para a igreja de qualquer tempo. Por favor, não confunda ministério de profeta com dom de profecia. São duas coisas um tanto distintas. E nesta lição, como na lição passada, nós estamos estudando os ministérios. Como nós já encerramos o assunto sobre dons espirituais, agora vamos falar sobre dons ministeriais, beleza? Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na belíssima lição 7, o Ministério de Profeta, da revista EBD Adultos, Dons Espirituais e Ministeriais. O texto áureo: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, verso 28. A verdade prática da lição 7: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Eu penso que ele podia ser um pouco mais relevante nessa colocação da verdade prática. Mas, enfim, a leitura bíblica em classe trabalha os textos de 1 Coríntios 12, 27 ao 29 e Efésios 4, versos 11 ao 13. O objetivo geral desta lição é expor o desenvolvimento do ministério de profeta, descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento, é interessante, a questão no Antigo e no Novo Testamento, e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Na verdade, seria mais apropriada a palavra distinguir o verdadeiro do falso profeta. Vamos lá? O profeta no Antigo Testamento. Vamos entender primeiro, a abordagem do autor trabalha a perspectiva de conceito. O profeta no Antigo Testamento era uma pessoa incumbida de falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o para falar para toda a nação israelita e até mesmo aos povos ou nações estranhas ou estrangeiras, que seria a melhor palavra. Jeremias 1:5. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, 1 Samuel 3, 19 e 20, Elias Eliseu, 1 Reis 18, 18 a 46, 2 Reis capítulo 2, do 1 ao 25, a profetisa Hulda, ou Hulda, né? 2 Reis 22, do 14 ao 20, e muitos outros como profetas lendários, como Isaías, Jeremias e Daniel. Qual é o ofício desse profeta veterotestamentário? Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desenvolvia ou desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como, abre aspas, veio a mim a palavra do Senhor e, abre aspas, assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Jeremias 1:4, Isaías 45:1. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia de Jerusalém, se você tiver o privilégio de dar uma folheada nessa Bíblia, que para mim é uma das melhores, não existe a melhor Bíblia, elas se completam, mas ela é uma das melhores com certeza, não se usa nem vem a minha palavra do Senhor e nem assim diz o Senhor. Lá se coloca a expressão oráculo do Senhor. É que, no seu sentido estrito, significa a mesma coisa.
Símbolos e visões também eram formas de Deus falar com o povo através dos seus profetas. Jeremias 31, 28, Daniel 7, 1. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Por exemplo, Natã, 2 Samuel 12, 1, 1 Reis 1, 8, 10, 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Jeremias 1, 18, 19, 5, 30, 31, Isaías 58, 1 ao 12. Bom, antes de nós completarmos aqui a terceira parte desse primeiro tópico que o autor nos apresenta, ele está literalmente dando uma introdução à perspectiva profética do Antigo Testamento. Para não ser exagero, quem acompanha aqui uma aula de teologia, você vai saber que aqui no texto da aula de Escola Bíblica Dominical, o autor apresenta para nós a introdução da introdução da introdução. É uma coisa bem resumida do que seria o profetismo do Antigo Testamento. Na maioria dos casos, a profecia do Antigo Testamento é bem divergente da profecia inspirada pelo Espírito Santo no Novo Testamento ou nas igrejas atuais, pelo fato de que ela tem um cunho mais, digamos, mais estadista do que necessariamente espiritual. Vê se você percebe. Está mais preocupado com a questão do povo, da liberdade do povo, de uma militância de liberdade, de que necessariamente de uma espiritualização do povo. Se bem que nós estamos dentro de uma tradição teocrática ou teocêntrica, onde Deus está no centro de tudo, então até mesmo a política ela tem esse viés, né? É a espiritualidade que na verdade é sociedade, né? Que é diferente da gente enquanto igreja. Nós somos uma sociedade, uma comunidade de fé que na verdade é espiritualidade. É um pouco o contraponto, vê se você percebe. Pelo menos devia ser, né? Eu não pude evitar. O profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu e combater a idolatria e denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Então trabalhava pelo menos dois viés de coisas, né? Restaurar o monoteísmo, combater a idolatria e denunciar as injustiças. Aqui fala de coisas ligadas à vida comunitária e litúrgica. Depois entra em duas perspectivas, que é o dia do Senhor, a proclamação, e reavivar a esperança messiânica, que entra para novamente uma perspectiva política. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Aliás, para qualquer autoridade, profetizar contra eles é um problema seríssimo. Sempre vai haver essa briga entre o profeta e a autoridade que recebe a exortação desse profeta. Isso não é novidade nenhuma dos dias atuais. Isso desde a antiguidade já era assim. Porque, honestamente, nenhuma autoridade, por mais, digamos, segundo o coração de Deus que ela seja, ela não carrega tanta humildade assim para se rebaixar à exortação de um profeta. Síntese do tópico primeiro: os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para a nação de Israel e em segundo para os povos estranhos. Honestamente, eu esperava um pouco mais do nosso autor nessa perspectiva, que vai falar sobre o ministério de profeta, onde ele explica o ministério de profeta no Antigo Testamento, mas eu também entendo a razoabilidade da coisa pelo espaço dado à escola dominical. Eu volto a defender que a escola dominical tinha que ter sua liturgia revista, né? Para que esse tanto de hino cantado, apresentação de ofertas, apresentação de quantos visitantes, esses relatórios que tem no final, que toma muito tempo antes e toma muito tempo depois, que seriam muito bem usados para a ministração da aula propriamente dita. Enfim, aqui fica a minha crítica registrada. Uma crítica que, é claro, se você pegar, vai ser do ponto de vista construtiva. Vamos entender um pouco a respeito do profeta no Novo Testamento.
A importância do termo profeta no Novo Testamento, como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais de liderança da igreja. A igreja antiga que ele está dizendo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista, apresentada em 1 Coríntios 2:28 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na carta aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Capítulo 2, verso 20, capítulo 3, verso 5 e 4, verso 11. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 19 e 20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Bom, ele continua de forma muito rasa, apresentando para nós o que seria essa importância do profeta para o Antigo Testamento, mas você vê que é uma coisa um tanto secundária, ela não é uma liderança propriamente dita, o que nós poderíamos chamar de encabeçar alguma coisa. É algo que está junto da liderança, mas pelo que o autor apresenta aqui para nós, ele não é necessariamente uma liderança. O ofício do profeta neotestamentário, ou do Novo Testamento, como você queira dizer. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era adotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja, conforme está escrito em Atos 3, 12 ao 26, e também 1 Coríntios 14, verso 3. Abre aspas. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas 1, do 14 ao 17. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Bom, perseguido por muitos aqui é praticamente uma bondade do nosso autor, né? Nós sabemos que o verdadeiro habitat, vamos dizer assim, de um profeta é a solidão. Um profeta de Deus, verdadeiramente inspirado por Deus, a casa dele não anda cheio. Ele não faz sucesso, porque a palavra de Deus ela é inconveniente à carnalidade, ao mundanismo. Sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que se tem a casa de um profeta que vive cheia, você pode começar a desconfiar se ele é realmente um profeta legítimo de Deus. Porque tudo que Deus fala peleja contra a carnalidade e o mundanismo. E se tem uma época onde nós estamos carnais e mundanos, é nos tempos de hoje. Portanto, nenhum verdadeiro profeta de Deus estará com a sua casa abarrotada de gente. Pelo contrário, ele vive em meio à solidão. É um dom belíssimo, mas vai ter que aprender a viver sozinho. O objetivo do dom ministerial de profeta. Qual é o objetivo? A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco dos versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4, do 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve envolver-se para a edificação em amor. Verso 16, para que seja tal uma realidade entre os profetas do Senhor, devem desempenhar as funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez, aqui o autor coloca para nós uma perspectiva da inspiração voluntária do Espírito Santo e involuntária no profeta. Não é ele que quer dizer, não é ele que sente essa perspectiva, não é ele que tem vontade de, mas ele é comissionado para. E esse desejo vem do alto, não de si mesmo. Os profetas no Novo Testamento, desempenhavam um papel importante de liderança nas igrejas locais. A síntese do tópico 2º. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas essa lição ela dá um pouco de afundada nas lições dessa revista Escola Bíblica Dominical. Enquanto as revistas vêm nivelando
né, de forma bem interessante, essa aqui deu uma queda brusca, digamos assim, né? Fala, mas necessariamente não tem muita coisa relevante, não. Vocês sabem que eu sou muito sucinto com as perspectivas da IBD. Quando eu gosto mesmo. Mas quando eu vejo que o negócio está água com açúcar, eu também falo com vocês. Até agora que nós estamos lendo a lição, e eu faço questão de ler com vocês para depois salientá-las, eu percebo que há um esvaziamento de conteúdo de uma forma muito, sei lá, como se fosse a última lição a ser feita. Até agora não vi nada que fosse de fato relevante e que de fato merecesse o nível que essa lição tem tido até agora, mas vamos ver o que acontece. Vamos dar uma olhada no subsídio teológico. Os profetas pertenciam à Igreja Apostólica e tinham um ministério específico de declarações inspiradas. Enquanto os apóstolos e evangelistas levaram o evangelho ao mundo não corregenerado, os profetas tinham como missão consolar, edificar, exortar várias igrejas. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15:32. Sua mensagem, porém, não deveria ser tomada como infalível, mas julgada e avaliada pelos outros profetas da igreja local. É o recorte de Stanley Orton, Doutrinas Bíblicas, o Fundamento da Nossa Fé, publicado pela CPAD, página 149. Bom, até agora nós não podemos ver qual é a relevância. Vamos ver um recorte aqui do autor. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e o liberalismo quando os ensinos da Bíblia. Se ao profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e advertência, denunciando o pecado e a injustiça, João 6, 8-11, então a igreja já não será lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. Para entender mais sobre isso, consulte a Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, páginas 1814 e 1815. Então, nós podemos entender que a nossa igreja não está lá essas coisas, porque dentro do ponto de vista, eu nem sei se eu poderia dizer aquilo, mas eu acredito que sim, pela liberdade do meu canal. Aqui eu não estou dizendo em nome de instituição nenhuma, mas estou fazendo uma reflexão em cima daquilo que nos é proposto. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus e vi inúmeras centenas de milhares de vezes pessoas querendo profetizar na igreja e sendo ridicularizadas até, caladas. Eu me lembro muito bem, quando eu tinha em torno de 13 para 14 anos, o pastor ameaçou chamar os obreiros, os diáconos, para jogar uma irmã no meio da rua se ela não se sentasse e se calasse, porque ela estava insistindo em profetizar no meio da igreja. E, antes que vocês queiram dizer, ela não estava profetizando no meio da palavra, não. Ela estava profetizando nos intervalos que lhe era permitido. Então, é muito complexo. A nossa igreja está numa situação, digamos, ética, que nós precisamos cada vez mais buscar o Espírito Santo para que tenhamos, de fato, uma vida regenerada na palavra e que voltemos a ver, o nosso público cheio do Espírito Santo, os nossos fiéis cheios da graça de Deus novamente, como até os anos 90 a gente via. Os nossos cultos se tornaram liturgias tradicionais, enfadonhas, com pouca ou quase nenhuma ministração do Espírito Santo, e eu sou capaz de rir mesmo quando alguém fala comigo: nossa, mas você viu que poder que desceu aqui? Com certeza a geração de 2000 para cá não conhece o que é poder de Deus, porque nas épocas mais antigas os irmãos iam para casa falando em línguas, acordavam no outro dia falando em línguas. Quando era batizado no Espírito Santo, por exemplo, passava uma semana falando em línguas ininterruptamente, era uma coisa tremenda. Pessoas eram arrebatadas e traziam mensagens divinas para a igreja. Curas era a coisa mais comum que havia na igreja. Não se tinha o culto de libertação, o culto de cura, não tinha nada disso. Era um culto público num dia de semana e curas era a coisa mais comum. Nos cultos de domingo, se você chegasse, geralmente os cultos são 19 horas, se você chegasse às 19 horas, você não conseguia lugar para sentar na igreja, porque já estava lotado de gente de joelho dobrados, falando em língua, regozijando no espírito, cantando em mistério, pessoas sendo renovadas, e muitas vezes a gente, por 10, 15 minutos que chegava atrasado na igreja, já ficava do lado de fora.
Então, você há de convir que nos dias desses que eu acabei de mencionar para os dias de hoje, nós estamos numa queda sem precedentes do ponto de vista espiritual, que obviamente é consequência de uma série de outros fatores, e por que não dizer ético. É muito complexo isso. Eu não quero atacar ninguém, porque hoje a gente não pode fazer críticas que parece que está atacando os outros, mas toda crítica deve ser observada do ponto de vista contributivo. Numa época em que nós estamos hoje, quantos líderes no nosso meio possuem respeito do povo? Né? Uma boa parte deles estão em escândalo, outra parte estão sob desconfiança e a confusão tomou conta. É necessário, então, que a gente volta a dar liberdade ao ministério de profecia no nosso meio, para que o Senhor possa exortar o povo e só assim o temor voltar no meio da congregação. Aliás, o temor do Senhor, já dizia o Provérbios, é o princípio da sabedoria. Aquele que realmente é sábio teme ao Senhor. Então é necessário nós voltarmos a essas questões, ou nós vamos nos tornar mais uma igreja como tantas outras. E a Assembleia de Deus, de fato, não será mais uma igreja de relevância como tem sido ao longo das décadas atrás. Enfim, calar-me-ei, continuarei a lição de Escola Bíblica Dominical. Você pode, inclusive, discordar do que eu estou dizendo, pode colocar aqui embaixo. No campo das ideias, você tem toda a liberdade para debater, para discutir, para divergir e até discordar. Né? No campo das ideias. Porque eu não tenho nada contra você, nem você deve ter contra mim. Mas, no campo das ideias, nós podemos conversar. Aliás, a divergência enriquece o debate. Vamos ver o que acontece. Terceiro subtópico, ou tópico, discernindo o verdadeiro do falso profeta. Simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias 38, 14 e 27. Oséias 8,12 do próprio Senhor Jesus e Mateus 23, 37. Já o falso profeta só pensa em si mesmo e seu status e benefícios. Profetiza, objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Jeremias 28, do 10 ao 12. Aqui o autor está dizendo que o verdadeiro profeta é aquele que faz toda a sua ministração no amor do Senhor e para a glória do nome do Senhor. Aqui você pode discernir que pode ser sim o Espírito do Senhor que nele está operando, uma vez que o Espírito Santo ensina aquilo que Jesus ensinou, faz lembrar o que Jesus ensinou e glorifica o nome de Jesus Cristo. Logo, não há benefício nenhum para o profeta em estar profetizando. Já o profeta falso, ou falso profeta, como vocês queiram dizer, é uma pessoa que não está dando a mínima a respeito do nome de Jesus, da doutrina de Jesus, mas está enganando e iludindo como um político para fazer a multidão voltar-se para si e não para Deus e a sua palavra. Pelo menos foi isso que eu entendi. Se alguém entendeu alguma coisa diferente, por favor, coloque aqui embaixo do vídeo. Vamos conhecer os profetas pelos frutos. Uma advertência séria de Jesus para seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Disse Jesus que reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus 7,15 e o verso 20. Pois o resultado ou fruto do profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de quem não devemos dispensar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Nunca, segundo o nosso autor, avalie uma profecia, se ela é divina ou não, através da forma ou da linguagem, da performance, aqui que está dizendo, da maneira que ele está profetizando. Mas
pelos frutos que ele produz. Alguém que profetiza em nome de Jesus tem que ter, no mínimo, produção em nome de Jesus. Ainda sobre o falso profeta, ele vai insistir um pouquinho mais. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência e isto basta para que ele seja tido como verdadeiro? Na obra Assim Diz o Senhor, editado pela CPAD, John Bevere diz que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem os corações dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Eu novamente venho manifestar aqui nessa lição com um tom bem, digamos, esvaziado. De todas as lições que nós recebemos até hoje, dentro da revista Dons Espirituais e Ministeriais, essa de longe é a mais rasa. Eu não sei vocês, mas para mim até agora o autor não falou nada de necessariamente irrelevante. Nada, não acrescentou nada até agora. Eu sei que muitos de vocês ficam com raiva quando eu falo esse tipo de coisa, mas eu penso que a palavra do homem de Deus deve ser assim, sim, não. Eu não devo estar pensando uma coisa e falando outra. Aí eu estaria me comportando como um falso profeta. Não que eu esteja dizendo que eu sou um profeta. Mas dentro do contexto eu estou ampliando a mensagem. A síntese do tópico terceiro, uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Bom, é complicado nós entendermos particularmente isso, apesar de que eu também não consigo imaginar o Senhor falando através de uma boca profana, através de lábios escandalosos, mas também nós temos diversas coisas que nós observamos nos textos do Novo Testamento, quando os discípulos chegam dizendo, olha, nós encontramos umas pessoas que estavam expulsando os demônios em seu nome, e nós repreendemos elas, censuramos elas. Aí Jesus vai e repreende os discípulos. Não fala assim. Quem não é conosco é ao nosso favor. É estranho porque aquelas pessoas não tinham comunhão com Jesus, mas estavam imitando aquilo que viram os discípulos fazer e dava certo. Eram falsos profetas ou não? E Jesus não mandou censurá-las. Outra questão é quando Paulo fala que importa que a palavra seja pregada por interesse, seja pregada por N coisas, e não necessariamente por amor à palavra. E ele vai terminar dizendo, importa que a palavra seja pregada. Também vemos quando as pessoas reclamam diante do Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, e o Senhor diz, aparta de mim porque eu não te conheço. Peraí, é falso ou é verdadeiro que esses três aspectos apresentam para nós? São falsos ou verdadeiros? Faltou um pouco disso aqui. Vamos ver um pouco do subsídio teológico, porque eu tô daquele jeito que a gente come e continua com fome. É essa a minha situação e eu imagino que vocês também. Essa lição aqui, essa especificamente que nós estamos trabalhando, vai dar um pouco de trabalho para nossos professores. Os verdadeiros profetas e os falsos profetas. O Evangelho de Mateus torna o fruto dos profetas a verdadeira prova de tais ministérios. O caráter é essencial. Concordo absolutamente. O evangelista comenta muitas vezes o tema de árvores boas e ruins e seus frutos. Seu interesse em produzir justiça o compete a repetir o tema. João Batista fala que a impenitência dos fariseus e saduceus é como a árvore ruim. Mateus 3, 8 ao 12. Em Mateus 12, 33 ao 35, Jesus une a acusação dos fariseus de que ele faz o bem pelo poder do mal, para dar maus frutos, e o chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Em algumas comunidades, a prova para a profecia lidava com a negação protognóstica da carne de Jesus Cristo. 1 João 4, 1 ao 3, aquele texto lá que fala que aquele que não professa que Jesus veio em carne, ou com o espírito de legalismo. Gálatas 1, 8 e 9. Aqui Mateus identifica que o fruto do erro é o antinomismo, chamando essas pessoas de vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23.
Mesmo que eles, os profetas, façam milagres, a doutrina e o estilo de suas vidas são os critérios para o discernimento. Roger Strongstad e Fred Harington. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, volume 1, Rio de Janeiro, CPAD, publicado em 2009. Eu acho que complicou ainda mais a situação. O que é um verdadeiro profeta e o que é um falso profeta? É a pergunta que não quer calar e ela não está esvaziada aqui. Ela não foi, digamos, alimentada nesta revista, infelizmente, e muito menos nessa lição. Concluímos dizendo que acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os apóstolos, era um dos pilares da igreja do Antigo século, ou primeiro século, Efésios 2:20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja cristã. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Senti vontade de pecar aqui no final. Será mesmo que Deus pode levantar no nosso meio legítimos profetas? Será mesmo? Eu prefiro não orar esta oração do que orar esta oração de forma hipócrita. Nós vamos dar conta? A gente quer ouvir verdadeiros profetas ou pessoas que ministram para nós aquilo que nós queremos ouvir? E aí depois a gente inventa aquelas frases extra-bíblicas. Não, Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Como se Gênesis capítulo 1 não fosse o suficiente para desmascarar que isso é mentira. Deus não faz silêncio. Deus fala. E se Ele está trabalhando, Ele trabalha falando, porque Ele trabalha através da palavra. Então o problema está conosco. Porque se o Senhor está falando e nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, é porque nós estamos ignorando a voz do Senhor. O Senhor manda para a direita, eu vou para a esquerda. O Senhor manda para a esquerda, eu vou para a direita. O Senhor manda parar e eu estou dizendo que tem que marchar. E aí eu vou dizer, não, a verdade, o Senhor não está falando, Ele está em silêncio. Então deixa Ele trabalhar. Na verdade, eu estou ignorando as admoestações do Senhor, a fim de que a minha vontade seja maior do que a vontade do Senhor. Mas espera aí, isso não é idolatria? Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas uma vez eu fui pregar numa igreja, uma grande igreja, num congresso de jovens, e na hora que me passaram o microfone, alguém fez uma oração. E na oração o irmão dizia, Senhor, levanta este vaso do Senhor como João Batista no meio do povo, para que fale para nós aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Eu nunca vou esquecer essa oração, achei muito forte. E na hora que ele estava orando, eu disse no meu coração, misericórdia. E o tema daquela pregação era consertando o altar do Senhor. Evidentemente, você há de ouvir que é uma mensagem de grande exortação e eu não titubeei. Tudo que o Senhor colocou no meu coração, dentro do tema daquela igreja, que aquela igreja me propôs, eu preguei. Você não tem noção da confusão que aquilo deu. No espírito de rebelião que se manifestou do povo, a começar do altar. Quando eu desci do púlpito, a pessoa que tinha me levado para pregar virou para mim e falou assim, eu te convido para pregar na minha igreja e você faz isso? E o que eu devia ter feito? Eu perguntei para ele. Você me deu um tema? Não foi eu que escolhi um tema. Consertando o altar do Senhor. Conserto dá trabalho. Tenta fazer uma reforma dentro da sua casa, consertar alguma peça dentro da sua casa. O transtorno que dá. Agora resta saber se você consegue lidar com o transtorno ou não. E não adianta orar pedindo para que Deus levante legítimos profetas se nós já estamos com as nossas facas desembainhadas para matá-los.
Se tem uma coisa que Deus abomina, é a hipocrisia. Porque dizer para Deus aquilo que meu coração não está sentindo é a mesma coisa de debochar da inteligência do Deus onisciente. Sabe de todas as coisas. E aí, antes que a palavra me saia à boca, Ele já sabe. Estamos mesmo? Não vou falar mais nada. Deus sabe de todas as coisas. Mas a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos. Gritemos como aquele homem. Kyrie eleison. Cristo, misericórdia. Obrigado.